Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar para vocês as principais diferenças dos remédios mais utilizados para disfunção erétil, que é a tadalafila e a sildenafila, o Cialis e o Viagra. Quais que são os principais efeitos colaterais, quanto tempo antes da relação tem que tomar, se interfere ou não com a alimentação. Então vou falar tudo nesse vídeo, as principais diferenças de uma medicação da outra. Meu nome é Diego Moura, eu sou urologista, andrologista, especialista aí em medicina sexual. Pessoal, então antes da gente continuar com esse vídeo falando do Cialis, do Viagra, da tadalafila, da sildenafila, vou pedir para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar com os amigos e ativar o sininho da notificação. A tadalafila, a sildenafila, elas são primas, elas são da mesma família, que são os inibidores da fosfodiesterase tipo 5. Como que elas agem? Elas agem aumentando a disponibilidade do óxido nítrico lá no pênis. O que isso acontece? O que isso faz? Isso aumenta o relaxamento da musculatura lisa dos corpos cavernosos do pênis, aumenta o fluxo de sangue para o pênis e tem uma melhor qualidade da ereção, uma ereção mais plena, mais satisfatória. Porém, esses remédios, tanto a tadalafila quanto a sildenafila, o Cialis, o Viagra, eles não são iniciadores da ereção. Elas precisam de um estímulo sexual para agir. Se não tiver um estímulo sexual, tá? A tadalafila e a sildenafila, ela não agem. Muita gente acha que só tomar a medicação, esperar ali o tempo, ele vai ter uma boa ereção. Não é assim. Para essas medicações, precisa de um estímulo sexual para ela ter uma ação. E quais são as principais diferenças entre a tadalafila e a sildenafila? A sildenafila, que foi a primeira medicação que foi estudada, que foi lançada com esse intuito, que é o Viagra, ela começa a agir aí em torno de 30 minutos, porém tem um pico. O pico de ação da sildenafila é em torno de 1 hora. E ela persiste aí no organismo durante 12 horas. E em relação à tadalafila, o Cialis, ela tem um pico de 2 horas. Então, para a tadalafila, você tem que tomar um tempo antes da relação sexual. E ela pode persistir aí por até 36 horas, tá? Então existe essa diferença aí em relação ao tempo de ação, de início da ação, o tempo de pico da medicação e por quanto tempo essa medicação vai agir. Uma outra diferença importante em relação à tadalafila e a sildenafila, ela tem uma interferência se você faz uso junto com alimentos, principalmente alimentos gordurosos. E isso não ocorre com a tadalafila. A tadalafila você pode aí utilizar junto com a alimentação, junto com outros tipos de alimentos, que ela não vai interferir aí na absorção da medicação. Outra diferença importante em relação à tadalafila, da sildenafila, são os efeitos colaterais, os efeitos adversos. A dor de cabeça é o principal para as duas. Então, tanto a tadalafila quanto a sildenafila, o principal efeito colateral é dor de cabeça. O sildenafil, o principal efeito colateral, dor de cabeça, que é o mais comum dos dois, seguido de rubor facial, alteração no estômago, dispepsia, queimação e alteração da visão. Já a tadalafila, o principal efeito colateral também é a dor de cabeça, porém o segundo mais comum não é rubor facial, e sim queimação no estômago. Seguido de dor nas costas, que é muito comum, dor nas costas, dor muscular, que é muito comum em pacientes que usam tadalafila, que não é tão comum aí, é mais raro nos pacientes que usam a sildenafila, tá? Então, dor de cabeça, queimação, dor muscular e dor nas costas. Aí sim vai ter aqueles sintomas de rubor facial, congestão nasal e alteração na visão, a tadalafila. Isso vem por último. É importante a gente falar alguns mitos em relação ao uso desses remédios. Esses remédios que ajudam aí na ereção, os inibidores da fosfodiesterase 5. Tem vários mitos que esses remédios não podem quem usa remédio para pressão ou paciente hipertenso, paciente que tem problema de coração,
ou para o paciente que tem diabetes. Então, existe uma infinidade de mitos que esse remédio faz mal para esse grupo de pacientes. É mito, mito mesmo. Então, esse remédio ele não tem problema, não é contraindicado em homens hipertensos, que têm pressão alta. Como ele é um vasodilatador, às vezes ele até abaixa um pouco a pressão. Tá? Então, não é contraindicado aí em homens com pressão alta. Também não é contraindicado em homens que têm problemas no coração. Homens que já teve revascularização do miocárdio, já teve infarto, não é contraindicado. A não ser que este homem use uma medicação, e essa é a única contraindicação para os usos dessas medicações, que é o uso do nitrato, que também é um vasodilatador. E como a tadalafila, a sildenafila também é um vasodilatador, elas interagem. Se usar os dois remédios, vai ter uma vasodilatação importante, por isso que deve ser evitado, é contraindicado, e é a única contraindicação para os usos desses remédios, que é o uso de nitrato. Mas por qualquer outro motivo, paciente que já teve histórico de infarto, revascularizado do miocárdio, ou outros problemas do coração, não é contraindicado aí usar esses remédios. Assim como pacientes diabéticos ou outras patologias, não existe essa contraindicação. Lógico, é importante sempre ter um acompanhamento com um médico urologista ou um andrologista especializado nessa área. Não fazer uma automedicação. Mas a única contraindicação formal para o uso da tadalafila e da sildenafila são os usos dos nitratos. Então nesse vídeo mostrei para vocês as principais diferenças dos principais remédios utilizados aí para disfunção erétil, que é o sildenafil, o Viagra e a tadalafila, o Cialis. Se você gostou desse vídeo, vou pedir mais uma vez para curtir e compartilhar com os amigos. Até a próxima!